Hello, folks! E aí, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês, hein? Então, hoje nós vamos partir para um próximo conteúdo e um próximo assunto chamado Subject Pronouns and Possessive Adjectives, ok? Então, nós vamos falar sobre esses dois assuntos. Vamos começar pelo chamado Subject Pronouns. O que são esses Subject Pronouns? Em português, nós chamamos de pronomes sujeitos ou pronomes pessoais do caso reto. Ou seja, esses pronomes pessoais, tá? Eles serão utilizados em frases. Vejamos que pronomes são esses. Vamos começar aqui pelo cantinho. Nós temos o I, the second, you, he, she, it, we, you and they, ok? Então, nós temos aí todos esses pronomes que são considerados e chamados de subject pronouns. Pegando agora com uma amplitude, nós vamos trabalhar aqui, tá? A questão dessas indicações desses pronomes. Quando que eu posso utilizar? We used instead of nouns in the subject position. For example, my mother has got brown hair. Pay attention here. We have the example, okay? Here, my mother has got brown hair. And we have a she. Quando eu digo my mother, eu digo a minha mãe. Eu estou falando sobre uma mulher, gênero feminino. Eu posso utilizar, no lugar dessa expressão, minha mãe, em inglês, o meu pronome pessoal, que é o she, ela. Então, para que servem os pronomes sujeitos? Em primeiro lugar, eles servem para substituir substantivos, conforme nós estamos vendo aqui, tá? Que no caso foi my mother, minha mãe. Ou também posso substituir nome ou nomes, plural, ok? E claro, eu também posso utilizar, como diz aqui no segundo tópico, sempre antes do verbo, e nós chamamos de verbo to be. Pode ser qualquer outro verbo, mas no nosso caso agora é o verbo to be. They always go before the verb. Então, eles sempre são utilizados antes do verbo. Nos nossos dois exemplos, o verbo to be. So, the first one, we are students of English. He is Pep's best friend. Ou seja, eu tenho aqui dois pronomes, o we e o he, e automaticamente eu tenho are e is, que são classificados como verbo to be, no simple present. Eu sempre vou utilizar os pronomes antes desses verbos. Tudo bem, galera? Vamos partir para o próximo tópico? Let's go! Bom, nós vamos agora passar para os chamados possessive adjectives, que em português nós chamamos de adjetivos possessivos. Vejamos quais são esses adjetivos possessivos. The first one, my. The second, your. The third, his, her, it, our, your and their, ok? Então, ó, praticando mais aí rapidamente a pronúncia. My, your, his, her, it, our, your and their. Vejamos quando que nós vamos utilizar esses adjetivos possessivos. So, they indicate possession. Então, os adjetivos possessivos, eles indicam posse. The second, they haven't got gender or number. Então, eles nunca vão indicar a questão aí do gênero ou do número dentro da frase, que nem nós fizemos com os subject pronouns, tá? E, poxa, professor, quando que eu vou utilizar esses pronomes, tá? Onde que eu vou encaixar? Eles sempre vão ser utilizados antes de um substantivo. Observem aqui, ó, em inglês no terceiro tópico, they always go before a noun. Noun, a palavra noun, onde está aqui a setinha, significa substantivo. Então, traduzindo a frase, eles sempre vão ser utilizados antes de um substantivo. Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo para que vocês possam visualizar um pouquinho melhor. Let's go. Oh. Aqui nós temos, ó, my bike, minha bicicleta, my pencil, meu lápis, my books, meus livros.
Então, observem que bike, pencil e books são substantivos. Bike, bicicleta, pencil, lápis, books, livros. Então, nós temos substantivos no singular, o bike e o pencil, e books, que são livros no plural. Independente de ser singular ou plural, sobre a questão de substantivo, eu vou utilizar sempre o meu adjetivo possessivo, que no nosso caso foi o my, antes do substantivo. Se eu quisesse indicar que seria o seu livro, então seria your books. Tá? Então eu teria que vir para cá, ó, mostrar para você, ó, your books. Se fosse para indicar que o livro seria dele, he significa dele, ok? Em português. Então eu utilizaria his books. Se eu quero dizer que os livros são dela, então her books, tá? E daí por diante. Então cada um desses adjetivos possessivos, que eu estou indicando aqui na setinha, eles sempre serão utilizados antes de um substantivo, que em inglês nós chamamos de noun. Belezinha, galera? Então, nós vamos partir agora para os nossos chamados exercises. Então, entre lá na plataforma para que vocês possam acessar quais são as atividades que vocês farão, tanto no livro quanto no caderno. E nos veremos na próxima aula, ok? Bye bye, see you next week!